Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e abra sua mente. Eu sou o narrador da madrugada. E acredite, você não está preparado para a história que eu vou contar esta noite. Há segredos que as sombras guardam. Gravações que nunca deveriam ser ouvidas novamente. E esta é uma delas. O áudio que a central de monitoramento me mandou apagar. Imagine um lugar onde a noite nunca dorme. Uma sala fria iluminada apenas pelo brilho azulado de dezenas de monitores. Cada tela é uma janela para um mundo silencioso. Corredores de escritórios vazios, pátios de fábricas adormecidas, lojas com as portas fechadas. Eu era um dos guardiões desse silêncio, um operador de monitoramento noturno. Meu trabalho era simples: observar, registrar e relatar qualquer anomalia. As noites eram longas, marcadas pelo zumbido constante dos computadores e pelo café requentado. A solidão era minha companheira. E o silêncio, a trilha sonora do meu turno. Geralmente, nada acontecia. Eu passava horas vendo o nada, catalogando a monotonia. Mas naquela madrugada, o silêncio foi quebrado de uma forma que eu jamais esqueceria. Tudo começou por volta das 3 da manhã, o horário que os antigos chamavam de hora morta. Um alerta piscou no meu monitor, vindo de um cliente específico. Um antigo teatro, fechado para reformas há meses. Estava completamente vazio. Não havia sensores de movimento ativados. Nenhuma janela quebrada. Apenas um alerta de áudio. Isso já era estranho. Os microfones de ambiente raramente são ativados sem um gatilho. Com a curiosidade superando a cautela, cliquei no ícone para ouvir a gravação. O que veio a seguir ainda arrepia minha pele. Não era um ruído comum. Não era o vento nem um animal, nem o som distante do trânsito. Era um som orgânico, baixo, quase um sussurro. Começou como um murmúrio indistinto, uma melodia triste e lenta, cantada por uma voz que parecia antiga, cansada. Era uma cantiga de ninar, mas distorcida, como se viesse de uma caixa de música quebrada. A voz parecia se arrastar pelas palavras, e por trás dela, ouvi outro som. Um choro baixo, abafado, como o de uma criança tentando não ser ouvida. A melodia e o choro se entrelaçaram, criando uma harmonia doentia que ecoava pelo teatro vazio. Eu verifiquei todas as câmeras, palco, plateia, bastidores. Nada, absolutamente nada, se movia, mas o som continuava claro, como cristal vindo de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Meu coração disparou. O suor frio escorreu pela minha testa. Isso não era normal. Em anos de trabalho, eu já tinha ouvido coisas estranhas. Mas nada como aquilo. A sensação de angústia era palpável, como se a tristeza daquela gravação tivesse vazando pelos fones de ouvido e preenchendo a sala. Minhas mãos tremiam enquanto eu pausava o áudio. Eu precisava reportar. Segui o protocolo. Abri um chamado de alta prioridade e anexei o arquivo de áudio. Descrevi o que ouvi da forma mais objetiva que consegui, embora a objetividade parecesse impossível naquele momento. Enviei o relatório para o meu supervisor de plantão, esperando uma resposta. Talvez uma ordem para despachar uma viatura, qualquer coisa. A resposta veio em menos de 5 minutos. Mas não era o que eu esperava. Não era um e-mail formal, nem uma ligação no ramal. Foi uma mensagem instantânea, direta, no nosso chat interno. Apenas uma frase do meu supervisor: apague esse arquivo. Agora. Eu hesitei, confuso. Respondi perguntando o que deveríamos fazer, se não era algo sério. A resposta seguinte foi ainda mais ríspida: não há nada para fazer. Delete a gravação. Delete o chamado. Delete esta nossa conversa. Isso nunca aconteceu. E não comente sobre isso com ninguém. Nunca mais. A ordem era clara. Não era um pedido. Era uma ameaça velada. Havia um pânico naquelas palavras. Um medo que eu nunca tinha visto no meu chefe. Com o estômago revirado, eu obedeci. Arrastei o arquivo de áudio para a lixeira digital e cliquei em esvaziar lixeira. Deletei o registro do chamado. Apaguei o histórico do chat. Oficialmente, aquela madrugada de 3 da manhã, no teatro vazio,
nunca existiu. Voltei a olhar para os meus monitores, para o silêncio que agora parecia pesado, opressor. A noite continuou, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Por que a ordem para apagar? O que eles sabiam sobre aquele lugar? Seria aquela primeira vez que algo assim era gravado? Eram perguntas que queimavam na minha mente, mas que eu nunca teria coragem de fazer. Eu não trabalho mais naquela central. Mudei de emprego, de cidade. Tentei deixar aquela noite para trás. Mas a verdade é que você pode apagar um arquivo, mas não pode apagar uma memória. Alguns sons, uma vez ouvidos, ecoam para sempre na sua mente. E até hoje, nas noites mais silenciosas, quando fecho os olhos, eu ainda consigo ouvir a melodia triste da cantiga de ninar e o choro abafado de uma criança ecoando de um palco vazio. O som que me mandaram apagar. O som que prova que, mesmo quando as luzes se apagam e o silêncio reina, nós nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Obrigado por me ouvir até o fim. Se você gosta de histórias que te fazem questionar a realidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe essa história com alguém que precisa sentir um arrepio na espinha. E lembre-se, da próxima vez que ouvir um ruído estranho no meio da noite, talvez seja melhor não tentar descobrir o que é. Até a próxima. E durma bem. Se conseguir